Voltamos aí para a parte 2 da nossa videoaula. Então, continuando falando de sistemas representativos. E agora a gente vai falar dos sistemas representativos no Brasil. Então, primeiro a gente vai falar dentro dessa representação, principalmente a representação do povo, né, que é a Câmara de Representantes, nós chamamos aqui no parlamento, né, aquele que agrega a representação da população de todo o território. Nós vimos a questão da unicameralidade e da bicameralidade. Né? A unicameralidade significa que existe uma Câmara só representativa. E a bicameralidade, né, ou o modelo bicameral, é aquele que tem duas câmaras. Aí o estado precursor foi a Inglaterra, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, aí os Estados Unidos com o Senado e a Câmara dos Deputados. Então, o Brasil, né, o modelo dos Estados Unidos, ele foi para todas as repúblicas no continente americano. O Brasil também adotou, depois da República, esse modelo norte-americano. Então, nós temos aí o Senado. O que significa o Senado dentro do sistema representativo, né? No Legislativo, o Senado, ele representa o território. Então, existe uma paridade, né, dos 26 estados, mais o Distrito Federal, contabilizando 27. Nós temos 3 senadores, então, no total, são 81 senadores que nós temos hoje. E esses 81 senadores, eles fazem parte de uma Câmara, né, chamada Senado, e a Câmara dos Deputados, que agrega a representação por população. A representação por população tem até os estados que têm mais população, é o que tem mais representantes. Então, você tem aí 2 câmaras dentro do Parlamento Nacional. Então, a gente vai ver que essas 2 câmaras, elas funcionam como um sistema de freios e contrapesos dentro do próprio Legislativo, né? Se a gente for ver a tramitação dos projetos de lei, a gente vê que eles passam pela Câmara dos Deputados e depois vão para o Senado. Se tiver alguma alteração no Senado, volta para a Câmara analisar novamente. Então, eles funcionam como freios e contrapesos um dos outros, né? E o Senado como forma de regular essa questão da representatividade, por ser 3 senadores por estado. E aí a Câmara dos Deputados, aí já a representação é diferente, né? São Paulo aí comanda a quantidade de deputados, é diferente, por exemplo, do Acre, né? Então, o mínimo de deputados são 7 e o máximo são 70. Então, está tendo uma discussão sobre a mudança ou não dessa proporcionalidade da representação pelos deputados. Não podem ver no slide, né? Como existe uma desproporcionalidade demográfica no Brasil, ou seja, estados muito mais populosos. Então, esses estados populosos, eles têm a maior parte de deputados. Agora, já a questão do Senado, ele vem a corrigir essa questão. Está aí, né? Tem igual número de senadores e a função, está dentro da função legislativa fazer esse sistema aí. Algumas vantagens do bicameralismo, está aí para vocês. Primeiro, né? Um estudo, a gente, teoricamente, isso é claro, né? Que o sistema bicameral, ele proporciona um estudo mais profundo das leis, porque passam por 2 câmaras, passam por comissões diferentes, né? Comissões na Câmara dos Deputados, comissões do Senado. Daí a gente tem também o sistema que eu falei para vocês de freios e contrapesos dentro do Legislativo, né? Que isso é importante a gente mencionar. São 2 deliberações, então os projetos passam por votação na Câmara, passam por votação no Senado. Como eu falei, se houver alguma mudança, volta, né? E aí você tem você mistura aí questões, tendências ideológicas dentro de 2 casas legislativas. Então, o parlamento como uma casa total e dentro desse parlamento nós temos essas 2 câmaras para fazer todo o processo legislativo e representar a população, né? E aí nós temos aí, falando sobre a natureza do mandato, né, nós temos aí representação política, ela reúne 3 elementos: o mandante, o mandatário e o mandato. O mandante é quem elege as pessoas, né? Então, e o povo, no caso, né, dentro da democracia, o povo é o mandante, certo? O mandante é quem elege as pessoas para o exercício do poder.
gente vai ver que o povo, né, o povo nacional, no sentido que foi colocado no conceito, né, de mandante, é o povo nacional que detém essa soberania, que manda, né? E aí esse povo nacional são cidadãos, o corpo de eleitores. O mandatário é a pessoa nomeada. Então, na verdade, a população é o mandante, né? E os representantes do povo seria o mandatário, né? Seriam os mandatários, no caso, né? Aí nós falando do legislativo, a gente está falando dos senadores e deputados federais, aqui a gente está falando de Estado Nacional, sem levar isso, por exemplo, para as escalas estaduais e municipais, mas funciona da mesma forma, né? Então, nos estados, nós temos os representantes do povo, seriam os deputados estaduais, e no município, os vereadores. Então, esses são os representantes da população, certo? E aí eles são mandatários, no caso, porque eles são eleitos, eles são representantes, eles são nomeados, eles estão lá para exercer o poder em nome do povo. Então, a gente falando isso teoricamente, eles não estão lá para atender seus interesses próprios. Escutam isso. Eles não estão lá para atender interesse próprio, estão para atender interesse do povo. Então, isso que é para ser cumprido, né? E aí as obrigações aí são obrigações constitucionais para o mandatário cumprir. E aí a gente tem o mandato político, que é o exercício, né? O mandato no Brasil é um mandato de 4 anos. Então, o mandato, nós estamos falando de um lapso temporal, né? do exercício do exercício do poder que o mandatário recebe do mandante. Então, o mandante é o povo, o mandatário é o representante, e o mandato é o lapso temporal para que esse mandatário possa exercer aquilo que é definido constitucionalmente, né? Aí a questão da representação, do mandato procuratório, e aí dá alguns exemplos aí que, no caso, aqui a gente não vai aprofundar tanto, mas nós temos que entender como funciona isso dentro do nosso sistema representativo. Então, é dessa forma que é colocado. Aqui tem algumas teorias, falando dos mandatos, teorias clássicas de representação. Não é algo muito que nós vamos aprofundar aqui. O que a gente tem que entender é que, dentro do nosso sistema representativo, o povo, o cidadão é o mandante, os senadores e deputados são os mandatários, e o mandato é o lapso de 4 anos, o lapso temporal, para que eles exerçam suas funções de mandatários ou de representantes da população, né? Então, vou passar aqui, essas teorias aqui, que fala a respeito de como deve ser a representação, né? E aqui eu passei para vocês o mandato imperativo, que é o cumprimento das instituições dos eleitores, teorias clássicas de representação, a teoria da investidura e a teoria dos órgãos de representação. Aqui está falando mais de uma ciência política um pouco mais aprofundada, que no caso aqui nós estamos trabalhando de uma maneira mais introdutória, né? Então a gente tem que entender, então quero fazer um fechamento aí dessa parte 2 de sistemas representativos, é que o legislativo, teoricamente, é o representante do povo, no parlamentar, porque isso fica muito claro no parlamentarismo, né? Por exemplo, na monarquia. A monarquia, o chefe político é um monarca que tem uma tradição, uma hereditariedade no cumprimento do seu mandato, mas o representante do povo direto é o legislativo, que seria o parlamento. E daí, no presidencialismo, nós também temos o parlamento como representante do povo, se for unicameral do povo como um todo, se for bicameral do povo e dos estados da federação, como o modelo norte-americano e brasileiro. Na Inglaterra, a representação bicameral não é por estados, e sim por um extrato social, seriam os nobres, os lords, né, e depois o povo, os comuns. Então, o que a gente tem que perceber nisso aí é que, primeiro, os representantes legítimos, né, dos cidadãos ou do povo nacional seriam esses mandatários, que eu coloquei do legislativo, que estariam no parlamento, né, no espaço de parlar, de falar, né, em nome do povo e de exercer a função de mandatário do poder do povo, né, durante um mandato, que é o lapso de tempo, né, o tempo de exercício desse poder. E o presidente, como ficaria nesse caso, né? O presidente também, no caso do presidencialismo, nós temos o presidente também como um representante do povo, mas que atende o interesse do Estado como um todo,
certo? Ele é um gestor, ele é um administrador. Então, no presidencialismo, o próprio o presidente, além de ser um chefe de governo, né, ele tem também essa característica de ser um representante também da população. No caso do parlamentarismo, nós temos o presidente, nós temos o primeiro-ministro, por exemplo, como chefe de governo, que ele vem direto do parlamento, o parlamento que elege o primeiro-ministro, que escolhe ele. Então, o nosso sistema representativo ele se funda basicamente nessa proporcionalidade, nessa representação territorial que se funda no legislativo. Claro que o executivo também é pensado como os representantes do povo. A gente entende dentro da ciência política que o legislativo ele detém a maior parte da representatividade, né? E que é lá que eles devem controlar o exercício, né, as funções do executivo. Então, ele tem essa significância aí bastante relevante para nós. Se a gente for pensar agora no outro poder, né, no judiciário, os juízes não são escolhidos pelo povo, não são mandatários, né, eles são eleitos investem nessa investidura do cargo por concurso público, só que aí nós vamos ver no Supremo Tribunal Federal que funciona de uma forma bem diferente, que a indicação é política do executivo, mas os representantes do povo no legislativo que atestam ou não, ratificam ou não essa escolha, por exemplo, para o Supremo Tribunal Federal. Ok? Então a gente vai falando aí, a gente volta a falar dessas questões da representatividade nos sistemas eleitorais. A gente entende um pouquinho mais, a gente volta a falar da representação no executivo e também volta a falar nela no legislativo. Ok? Então a gente vai voltar aí numa próxima aula a tratar dessas questões. Valeu?